Finalizando o nosso canal aberto desta semana, a gente vem para este último bloco debater mais assuntos de extrema importância dentro da área de aposentadoria. Como a gente abriu já o programa dizendo, é um assunto que não termina aqui. Nessa 1h30 de programa, é lógico que vão ficar ainda muitas dúvidas, muitas colocações, mas esperamos ter auxiliado a você, né, nas excelentes colocações e orientações dos nossos 3 convidados. Eu quero abrir o bloco agora com a Diana Armbrust. Agora saiu. Tu és no cut, corrige. Tu vai ficar bom ainda. Que é corretora de seguros de vida. Sobre essa cultura, né, que a gente nasceu... Eu, por exemplo, assinei carteira com 12 anos, que eu ia me aposentar pelo INSS, enfim... Aos poucos essa cultura está mudando ou já não dá para dizer aos poucos? Muitas pessoas já estão se conscientizando sobre essa mudança, que não dependa somente do governo, faça por si também. Então, justamente, né, a gente vinha conversando, né, isso é um assunto para se debater muito e cada vez mais, com uma velocidade maior, as pessoas estão tomando consciência de que o dinheiro, né, tem que estar no nosso controle. Então, antigamente, a gente observava que as pessoas dependiam do INSS, sonhavam com isso, se planejavam em função disso, né? E hoje em dia, cada vez mais, com a conscientização, com a educação financeira, a gente está tendo outros mecanismos, né? Então, o controle desse dinheiro, o controle do nosso futuro, ele precisa estar na nossa mão, né? Então, obviamente que o sistema de INSS, ele talvez não funcione como nós gostaríamos, né? Então, até uma questão de insegurança, né? Então, para que isso, para que a gente tenha mais segurança, mais controle, cada vez mais é necessário, né, utilizar de outras ferramentas para ter uma terceira idade ou um futuro mais tranquilo. Acho que tem que fazer a sua parte também. Né? Então, tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Né? Na questão das tuas colocações, assim, Jó, tu coloca bastante isso para as pessoas, que elas têm que fazer a parte delas, quer dizer, parte delas, não só o governo. Porque eu pago meus impostos, isso tem que voltar, quer dizer, aquela... Sempre colocar a culpa nos outros é mais fácil, né? Então, com certeza, nesse sentido de trabalho de educação financeira, a ideia é essa, é chamar as pessoas para a sua responsabilidade. Chamar ela, ou seja, eu dependo de mim, e eu vou conseguir adquirir, vou conseguir construir o meu patrimônio, vou construir a minha independência financeira. Então, né, traçado em cima de um planejamento, vou seguir para conseguir alcançar. Ou seja, se eu só ficar dependendo do governo, dependendo do cenário político, dependendo disso, dependendo daquilo, eu não vou chegar a lugar algum, certo? E apenas vou ficar a vida inteira colocando a culpa do erro nos outros. Então, quando a pessoa tem essa responsabilidade, começa a se organizar, ela consegue, ela alcança a sua independência, ela alcança a sua segurança financeira e vai ter uma vida feliz. Muito bem. Giana, a questão psicológica, as pessoas estão se conscientizando mais que elas também fazem parte, elas também têm que ter a sua contribuição para que tenha uma aposentadoria saudável, não exclusivamente depender de INSS? Eu entendo que está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Ainda falta muito, né? Mesmo porque a gente não vê um debate desses assim com mais frequência, deveria ter, né? É importante dizer que nós aqui ainda não abordamos a questão da aposentadoria especial, da aposentadoria por invalidez, não aprofundamos bem nessa questão da aposentadoria precoce. Tem a aposentadoria por invalidez por uma questão congênita, tem a aposentadoria por invalidez por um problema de acidente de trabalho, por algumas tragédias, enfim. Isso deveria, eu até sugiro que isso seja também colocado, porque existe uma porcentagem muito grande, sofrida, da população que passa por esse aspecto. Eu acho que até nortear as famílias, enfim, o que fazer, como fazer. Eu acredito que aí teria que ter mais um apelo jurídico também dentro do debate, eu acho muito importante. Quanto, de novo, ao processo decisório e de escolha, eu escolho se eu vou ter um amanhã menos pior ou um amanhã melhor. Eu que decido, né? Eu não posso realmente deixar, como todas as outras coisas. Né? Eu era
casado com fulano ou fulana e minha vida ficou muito ruim porque fulana me maltratou ou fulano. Ora, em algum momento eu não tenho a decisão eu estou, né, colocando no processo decisório de uma relação comum, da relação de trabalho e o que eu quero para mim quando eu terminar a minha fase produtiva, enfim. E isso o planejamento para a aposentadoria, ele tem que começar a rever, eu acho, bem precocemente, né? Para que a palavra que eu acho que mais grita nesse momento é interromper esta atividade laboral com dignidade e viver com dignidade após ela. Né? Sem ostentar um pensamento de que não, agora eu vou só viajar de primeira classe. Bom, enfim, né? Tem que ter a racionalidade, flexibilidade para entender que depois da aposentadoria a minha condição socioeconômica vai diminuir um pouco, mas eu vou continuar vivendo com dignidade. Né? Então, eu acho que é por esse caminho, ter essa flexibilidade para os momentos que vêm. Acho que é dessa forma. Na questão dessas precoces, né, que até a gente abordou muito pouco, né, com a Dayana, mas eu acho que é de extrema importância também estar preparado, porque a gente pode, num segundo, mudar a nossa vida. Né? Lamentavelmente. E muda de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não só a nossa própria, como... Né? Se eu tenho alguém na minha família que vai depender da minha aposentadoria ou do meu esforço, ou seja, essa pessoa sofreu um acidente, essa pessoa ela está aposentada por invalidez, né, e ela vai ser dependente de mim, ela é dependente de mim e vai ser dependente de mim. Isso também tem que ser colocado. Né? Então, os meus pares fazem com que eu sofra ou não. Então, é muito complexo. Voltando àquela... Não é difícil, é complexo e a gente tem que estar atento para todos esses detalhes. Isso daria mais, no mínimo, um programa ou dois. Né? Dá uma tese. Dá uma tese para a gente comentar, né, Dayana? Porque tu já até argumentou algumas questões nesse sentido, né? Mas é muito amplo, né? Esse é um assunto amplo, né? Até mesmo porque a gente vai entrar na questão psicológica, na questão cultural, né, do nosso país. E o que eu acabo enxergando é que as pessoas elas procuram não pensar nisso, né? E sendo que a gente deveria pensar assim nisso, né? A gente deveria pensar que isso pode acabar acontecendo, porque justamente como o Jean falou, ocorrendo uma situação de uma invalidez, por exemplo, que seria uma aposentadoria precoce, acaba atingindo financeiramente toda a família, todos que estão em volta acabam se envolvendo. Se não existe um planejamento financeiro, né, por uma situação como essa, inclusive o cônjuge não vai conseguir trabalhar de forma normal, né, porque ele vai ter que despender de um tempo para cuidar daquela pessoa que está inválida, né, ou vai existir um custo maior para daqui a pouco pagar alguém para cuidar dessa pessoa. Então, havendo um planejamento, se acontecer o problema, vai ter ali o seguro, vai ter a poupança, vai ter, enfim, né, o que vai estar pagando aquele custo. E se não acontecer nada, lá na frente, em algum momento, vai poder se usufruir desse dinheiro. Né? Mas a gente tem que pensar que sim, isso pode acontecer. E claro que a gente pode aqui debater várias situações, né? Porque é muito difícil de tu falar isso para uma pessoa jovem e falar para ela, olha, pode acontecer um problema. E tu pode, hoje, não ter mais a capacidade produtiva que tu tem. Né? Ninguém quer se enxergar dessa maneira. Né? A gente pensa em guardar dinheiro para fazer uma viagem, para comprar um carro novo, para comprar uma casa, mas ninguém pensa que pode utilizar esse dinheiro para uma situação trágica. Né? E muitas pessoas que eu acabo abordando no meu dia a dia de trabalho acabam me comentando assim, mas meus pais têm condições de cuidar de mim. Mas por quanto tempo os teus pais vão estar vivos? Eu sempre faço essa pergunta. Porque daqui a pouco alguém que tem 40 anos, os pais desta pessoa já estão com seus 70, 80 anos. Por quanto tempo eles vão estar ali para dar esse suporte? Né? Então, são situações que a gente precisa debater mais e trazer cada vez mais essa responsabilidade para a gente. Né? Então... Na questão das tuas palestras, Jó, eu não sei se o termo eventuais, como é que se chamaria isso? Tu chega a dar essa informação sobre a possibilidade, né, de acontecer? A gente está aqui, daqui a um minuto pode ter alguma coisa acontecer, enfim... Com certeza, seria a questão de sensibilizar.
né? É colocar o assunto de forma tranquila, de forma que as pessoas possam entender, não levar para o lado negativo da situação, e sim, ou seja, falar que eu quero transformar, eu quero mudar a cultura financeira dela, para que ela possa se organizar. Então, é trabalhoso. Não é assim, é só eu dou uma palestra e a pessoa já sai, já mudou de ideia. Então, ela precisa ser trabalhado ao longo do tempo, porque, ou seja, essa cultura que ela traz, ela vem de longa data. Né? Essa questão de não querer pensar nisso, isso não é para mim, não vou pensar nisso agora, deixa para depois. Então, isso é uma coisa que vem de uma cultura muito antiga. Então, para mudar isso, ela também despende de um pouco de tempo, mas precisa se começar. Ou seja, se nós começarmos hoje, como eu disse, trabalhando lá desde as crianças, né, do adolescente, principalmente né, do jovem, quando entra no mercado de trabalho, contar para ele que ele tem isso. Mas, às vezes, o que acontece? O jovem hoje, quando ele entra no mercado de trabalho, seja fazer o seu estágio, e isso eu vejo, e não foi um nem dois casos, entra a fazer um estágio, o que acontece? Pede para ele abrir uma conta no banco. Abriu a conta no banco, ele ganha um talão de cheque, ele ganha um cartão de crédito. No segundo mês, ele já está endividado. Ele vai lá, ele acha que tudo aquele limite que ele tem lá também é dele, e o cartão ele também gasta. E aí, a partir do terceiro mês, ele já está pedindo ajuda para o pai e para a mãe para conseguir saldar as suas dívidas. Ou seja, o que faltou aí? Faltou a cultura financeira, faltou a educação financeira, não veio da escola, não veio de casa, né? Às vezes, não por não ter educação financeira, mas por não ser passado. Né? Às vezes o pai tem, mas não tem esse diálogo, não tem esse canal. Passou para ele. Exatamente. E aí tem aquela velha máxima, principalmente nas empresas familiares, né? Que é o pai rico, filho nobre, neto pobre, porque não sabe administrar. Sabe que as pessoas, meus vizinhos, meu filho está com 28 hoje já, mas eles achavam muito engraçado quando a gente estava no mercado junto, alguma coisa assim, ele vinha me perguntar, a gente pode comprar isso, né? Ao contrário de algumas crianças que vão lá a pé, eu quero embaixo. Puxa vida, que legal, da maneira que... É um dos segredos, né? De educar as crianças desde cedo, né? Explicando para elas o porquê pode, não pode, né? Porque... A gente, na realidade, cada vez mais, né? Que muitas vezes os pais também não têm a cultura financeira, né? Não tem essa cultura, né? Enfim, de guardar dinheiro, de gastar menos do que ganha, né? Então, tem tudo isso assim que a gente tem que estar acabando de falar. Antes, tu colocou um ponto, né? Que o certo seria, desde quando uma criança nasce, já pensar na aposentadoria. Na realidade, eu me baseio muito no meu trabalho, né? Na cultura japonesa, que hoje é uma das culturas mais sólidas, né, financeiras, e lá justamente é assim, uma criança nasce e ela já ganha de presente dos avós uma apólice de seguro de vida, e os pais já procuram começar a guardar também para essa aposentadoria. Então, já lá o ciclo ele já começa desde muito cedo, né? Até porque custos lá de inventário aqui já é alto, lá é bem maior ainda, né? Exatamente. Então, tem toda essa situação. E eu também gosto muito de trabalhar, tu comentou sobre os 10%, né? 10% para guardar 10%. Dentro de um seguro de vida, na realidade, dentro de um faturamento geral, né? A gente faz aquela pizza, né? De divisão, enfim, de onde eu vou gastar o meu dinheiro. 20% deveria ser destinada a seguro no geral, né? Seguro de bens, seguro de vida, previdência, saúde, tudo isso, para que o resto não seja atingido no caso de uma eventualidade. Né? Então, proteger os 80, então. Proteger os 80, exatamente. Jean, eu queria colocar uma questão aí, por favor, fique à vontade. Bom, eu fico bem feliz de ver e participar de um debate onde as opiniões, as apresentações são de profissionais, né, de pessoas comprometidas eticamente, né, vi Jó e Dayana comentando. É muito cuidado, tanto para as empresas quanto para as pessoas, não cederem a alguns jogos de seduções de pessoas que não são profissionais e se
oferecem para poder tratar da sua vida financeira, tratar do seguro, tratar das suas condições emocionais, que não tenham experiência, não tenham formação e não tenham o cuidado. Né? Já que a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando de cuidados com a vida, de cuidados com a qualidade de vida. E eu ressalto isso porque, lamentavelmente, a gente tem muito ainda aventureiros fazendo esse tipo de intervenção, não só nessa temática, mas em tantas outras. Então, eu fico muito feliz de estar participando de uma mesa séria e profissional como essa aqui. É uma das preocupações da nossa produção, né? Está ali a nossa diretora Simone, e quando elas montam o tema, né, elas procuram a qualificação profissional de cada para, na verdade, nós como veículo de comunicação, como uma emissora de TV, eu costumo dizer aqui semanalmente que é uma das obrigações a nós passar a informação para o nosso telespectador, mas de forma correta, com profissionais que realmente são da área que estamos debatendo, né? Até para não eu acho e não sei o que, isso já foi, né? Já se passou esse tempo. Na dinâmica que estamos hoje, com a questão da internet, hoje é possível se saber quando o profissional é profissional e quando ele não é, né? Então, só que tem aquelas pessoas acomodadas que não vão atrás nem disso, né, Jean? Elas não pesquisam nem isso, né? E a produção tem essa preocupação de trazer aqui para debater e principalmente passar orientações e importantes informações para o nosso telespectador, justamente esse nível aqui que você está participando com a gente hoje. Eu queria agora uma palestra de cada um aqui. Quantos minutos eu posso dar? Faltam 6 minutos, né? Então dá 2 para cada um. Eu sei que é uma menos do que mini palestra, né, João? A tua palestra gira em torno de 45, 50? 45 a 1 hora. É, né? Bom, viu? Eu mais ou menos então isso vai dar... Só o dízimo. Por favor, em 2 minutos, o que tu diria para os nossos telespectadores na tua área e na questão de aposentadoria saudável, vamos dizer assim? Me veio agora essa palavra aqui. Exatamente, nós falamos em sustentabilidade financeira. Eu acho que a palavra sustentável, inclusive, ela está muito em alta, né? Mas quando se fala em sustentabilidade financeira, se fala então em organização financeira. Eu trabalho com a metodologia de ensino ligado à educação financeira, que ela se baseia em 4 pilares. São DSOP, DSOP, diagnosticar, ou seja, a pessoa independente da situação, a idade que ela está, a qualificação profissional, ela pode utilizar desses 4 passos e alcançar a sua sustentabilidade financeira. Primeiro passo é diagnosticar, é saber aonde que está indo o meu dinheiro. Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas sabem quanto ganha, vem lá no contra-cheque, mas aonde que vai o dinheiro? Simplesmente ele some. Então é fazer um controle. Não falo, claro, para ninguém ficar refém de planilha a vida inteira. Mas eu preciso, assim como eu faço exames médicos uma vez por ano, então eu preciso também fazer um diagnóstico financeiro da minha vida, como ela está. Então, descobrindo aonde que vai estar indo o meu dinheiro, também eu descubro coisas importantes, que o dinheiro ele não vai nas grandes coisas, ele some nas pequenas. É no cafezinho, é na padaria, é no almoço fora, é na pizza toda sexta-feira à noite. Então, aí é que vai o seu dinheiro. A partir do momento que você fez o diagnóstico financeiro, segundo passo é sonhar, ou seja, estabelecer os objetivos ao qual eu já citei. 3 objetivos, de curto prazo, médio prazo e de longo prazo. Estabelecendo isso, você consegue passar então para o próximo passo, que é a letra O, de orçar, ou seja, reorganizar o seu orçamento financeiro, de acordo com o que você identificou no primeiro passo, você diagnosticou, você sabe aonde está indo o seu dinheiro, você vai saber aonde você pode cortar, aonde você pode eliminar, aonde você pode reduzir e aonde você pode direcionar ou redirecionar o seu dinheiro. E, é claro, incluindo os seus sonhos, então, que é super importante. E a partir daí, o próximo passo, que é o poupar, realmente poupar para conseguir realizar os sonhos e mudar essa cultura de que você primeiro tem que ter um bem para depois pagar. Por que não fazer o inverso? Primeiro poupar, adquirir um bem, primeiro você vai conseguir economizar, no sentido de que vai conseguir comprar à vista, vai conseguir, de repente, um desconto. Então, é super positivo seguir esses 4 passos. Muito bem, eu fiquei feliz agora com pelo menos
das dicas, né? Que a minha mulher me cobra muito, que a gente está construindo desde o ano retrasado já. E eu sou daqueles que primeiro junto, o que eu dividi em etapas a obra. Quando eu tenho para comprar o material e a mão de obra, eu vou lá e executo aquela parte que eu... Ela queria que eu fizesse um empréstimo e terminasse a obra de uma vez, né? Eu digo, não é o meu... Agora eu ouvindo, né? Acho que eu estou no caminho, né, Jean? Dayana, sua palestra de 2 minutos aos nossos telespectadores, quando você vai lá numa empresa conscientizá-los da importância que é um seguro de vida. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né, para a gente encerrar, é que o seguro de vida ele é uma questão cultural, né, mas que cada vez mais a gente precisa pensar nisso como uma ferramenta financeira de proteção de todo um patrimônio e de uma carreira. Então, eu venho trabalhando já há alguns anos com isso, né? E se a gente for pensar a longo prazo, o seguro de vida ele vem para trazer a tranquilidade, né? Assim como uma poupança faz, assim como construir um patrimônio faz, com que a gente tenha mais segurança, né? O seguro de vida ele vem justamente para isso, assim. Então, é importante, a gente tem que pensar cada vez mais nisso, né? Porque só quem já passou sabe o problema que é, né? Não ter essa ferramenta financeira a seu dispor no momento difícil. E é o momento de fazer um seguro de vida, que isso a gente não comentou, é quanto antes melhor, né? Porque quanto mais cedo, mais saúde essa pessoa vai ter para poder contratar um seguro, né? E também mais barato vai ser porque ela é mais jovem, né? Então, são várias questões que a gente precisa estar pensando, mas ter essa consciência de que é algo urgente para ontem, né? Sim. Se fazer. Muito bem. Na tua área, eu faço no mínimo 3 viagens por ano, trabalho, e eu nunca, jamais comprava aquele seguro que é R$25, né? Na passagem. Seguro viagem. E do ano passado para cá eu comecei a comprar. Porque eu pensei, puxa vida, se eu não tenho 25 para pelo menos garantir uma tranquilidade, então nem faço a viagem, apesar de a viagem ser exclusivamente a trabalho. Então são pequenos detalhes, né, que tu vai mudando. Nesse sentido, é importante ressaltar que existem benefícios, como o próprio cartão de crédito, né, que às vezes é visto como um vilão aí pela maioria das pessoas, mas o cartão de crédito tem alguns benefícios, no caso, inclusive, de viagem. Se você compra a passagem aérea com o seu cartão de crédito, ele já lhe dá direito a um seguro viagem, sem nenhum custo adicional. Então, nesse sentido, o cartão de crédito, e eu como educador financeiro costumo dizer, ele sabendo utilizar ele, né, ele pode ser uma excelente ferramenta de educação financeira para você utilizar nos teus gastos do dia a dia e aproveitando esses benefícios, e inclusive viajar de graça, usando as milhagens que ele pode te permitir. Muito bem. Vamos à palestra do Jean Souza agora. O que dizer, Jean, nesses 2 minutos finais aí? Entendo que todo esse planejamento ele deve ser feito com quem lhe é mais próximo, com a esposa, com o marido, com os filhos. Porque, consequentemente, eles vão ser ou os beneficiados com um planejamento bem feito, ou vão sofrer as consequências de um planejamento que não foi bem feito. Então, esses pares são fundamentais que participem das suas decisões, de planejar qual a transição de atividade laborativa, qual o melhor plano de saúde para si mesmo, para toda a família, o local que mora, enfim, prever, na medida do possível, alguns percalços que possam acontecer, que interfiram na família. Acho que todo esse planejamento, tudo que conversamos aqui, só vai fazer sentido se discutido em família, se discutido com seus pares. Essa é uma mensagem que eu deixo aqui para esse momento. Muito bem. Só nos resta agradecer a vocês pela contribuição, pelo excelente programa que realizamos e, sem dúvida alguma, vai as orientações aí aos nossos telespectadores, informações. Eu digo sempre que o programa inédito é aos domingos à noite, durante a semana em diversos horários, manhã, tarde, noite, madrugada, às vezes, temos diversas reprises e também, a partir do momento que ele foi ao ar, ele vai para o nosso canal no YouTube, onde você acessa lá o canal da Vale TV
E no momento que lhe convir, você vai assistir o programa, que está dividido lá em 4 blocos, totalizando esta 1h30 de programa. Obrigado ao psicólogo Jean Souza, muito obrigado à corretora de seguros, Diana Armbrust. O Ivo fazia o programa de bandinhas na Rádio Progresso, né? Eu lembro. Gute Musik, schöne Musik. Obrigado ao Jó Adriano da Cruz, educador financeiro. E esperamos ter contribuído com você, nosso telespectador, que é o que mais nos importa, o mais importante, por isso que buscamos essa qualificação profissional aqui na bancada para sempre levar estas importantes informações a você. Semana que vem tem mais um assunto de nosso interesse no canal aberto. A todos, uma excelente semana repleta de saúde e paz.